Olá pessoal, Deus abençoe você abundantemente. Estamos meditando no Novo Testamento em ordem cronológica. Nós estamos na segunda carta do apóstolo Paulo, agora aqui no capítulo 5. Se você tem gostado desse conteúdo, não deixe de dar o seu like, o seu gosto. Partilhe o vídeo com mais pessoas também. E como sempre, nós começamos orando, pedindo a Deus que Ele dirija-nos, os nossos pensamentos e o nosso coração. Meu Pai, eu peço em o nome de Jesus que o Senhor abençoe abundantemente essa pessoa que acompanha essas meditações, porque eu também sou abençoado por estar meditando na Tua Palavra. E eu peço por ela, para que a necessidade que ela tenha seja atendida em nome de Jesus e abençoe a nossa meditação, abrindo o nosso entendimento. Não aceitamos que o Deus desse século venha cegar os nossos entendimentos, de forma alguma, mas que o Senhor venha nos dar a luz do Teu Evangelho. Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos eternas nos céus. O comentário diz tabernáculo e edifício. O tabernáculo consiste em uma tenda, isto é, uma moradia provisória, vulnerável e simples. Mas o edifício é uma construção duradoura, firme e segura. O corpo humano também é uma habitação provisória do homem. Contudo, os que viverem a fé no Senhor Jesus receberão, no dia da sua ressurreição, um corpo transformado, celestial e incorruptível. Este corpo será o edifício construído por obra divina que corresponderá de forma plena à natureza regenerada que receberemos de Deus e que nos acompanhará por toda a eternidade. Então ele está falando do corpo, o corpo nosso corpo, o corpo do ser humano, a nossa casa terrestre, o tabernáculo, se desfizer, quer dizer, quantos de nós não ficamos doentes por vezes? E às vezes a pessoa pensa assim, será que é um pecado? Será que eu estou em pecado por eu estar assim, dessa forma, doente? O que eu preciso fazer? E às vezes Deus permite para que nós tenhamos um testemunho, mas por vezes também está chegando nossa hora. O pecado de Adão trouxe consequências, a morte. E a doença é uma lembrança disso. Mas ele falou, se o edifício se desfizer, ele vai nos dar um edifício construído não por mãos humanas, mas por Deus. Quer dizer, um novo corpo, um corpo agora glorificado. No 2. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é o céu. Comentário, gememos, as aflições e o peso dos anos pressionam o corpo e a vida terrena de certa forma. Isso contribui para que o homem se atente para o seu futuro eterno. Se não houvesse problemas, limitações ou velhice, o homem seria apegado somente a esta vida e não desejaria jamais partir para a eternidade. O próprio corpo evidencia sinais para desprender o ser humano do mundo, da família e dos bens, a fim de prepará-lo para a morte. Em outras palavras, suas forças vão diminuindo, os cabelos brancos vão aparecendo, a memória vai encurtando, os joelhos vão ficando trôpegos, além de tantos outros indícios implacáveis que nos convencem de que a existência terrena chega ao fim para todos. E aqui que eu lembro do nosso grupo, o grupo que nós temos na igreja chamado Caleb, aquele grupo dos seniors, daqueles mais que tem uma idade mais avançada. Mas é verdade, gememos, porque conforme a idade vai avançando, então a pessoa já começa a sentir uma dor aqui, uma dor ali, é um problema que surge aqui, uma necessidade que tem ali, já não pode mais fazer como antes, já não pode comer mais como antes, o corpo já não tolera certas coisas, então gememos, uns mais, outros menos, mas a verdade é que, como o bispo falou, nós temos que lembrar que a nossa habitação não está aqui, desejarmos a celestial. E ele continua no 3, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados,
não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aí você fala, nu, sem roupa? Não. Quando Adão e Eva pecaram, cometeram o pecado de desobediência, comendo do fruto, então eles perceberam que eles estavam, o pecado nos deixa assim, envergonhados, humilhados, né? Nus espiritualmente. Então Deus, ele fez um primeiro sacrifício de animais e vestiu com peles aos dois, né? A Adão e a Eva, vestindo-os. Então, quando nós nos convertemos, é como se nós nos vestíssemos de uma veste espiritual. 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O Espírito Santo, portanto, é um penhor. Ele penhorou sobre nós como garantia, como forma de garantir que nós ressuscitaremos e estaremos com ele nesse corpo glorificado. No 6. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Comentário: ausente do Senhor. Essa expressão não significa que não temos a presença divina, pois desfrutamos por meio do seu Espírito de comunhão espiritual com Ele. Além disso, somos ouvidos em nossas orações e direcionados por intermédio da sua santa palavra. Porém, quando Paulo diz que vivemos ausentes do corpo, ele quer dizer que pertencemos a mundos distintos, ou seja, estamos no plano físico, enquanto o Altíssimo está no plano espiritual, assentado nos lugares celestiais. Assim, para que possamos nos unir definitivamente a Ele, precisamos manter o bom ânimo e a perseverança na fé, para que no momento em que a nossa alma sair desse corpo, seja levada pelos anjos ao encontro do Senhor. No 7, porque andamos por fé e não por vista. Comentário: andamos por fé. Não é possível ter convicção acerca das verdades espirituais sem a fé sobrenatural, pois como poderíamos crer naquilo que não podemos ver? Somente pela fé. Esperamos por aquilo que não vemos, mas temos a certeza de que é real. É pela fé que mantemos o foco na salvação da alma, que vivemos no anseio de alcançar o céu e as bênçãos prometidas por Deus. Por outro lado, quem vive em função do que vê, jamais poderá contemplar o que é eterno, a não ser que o Espírito Santo revele a essa pessoa a fé que agrada a Deus. Por isso que nós andamos por fé. Fé é a certeza, né? A certeza do invisível. Então, a fé nos faz crer mesmo quando todas as esperanças são contra. E ele fala não por vista, né? O incrédulo, ele espera ver para poder crer. Ele espera tocar para poder crer. Os da fé não, os da fé, independente se estão vendo ou não, eles creem. Eu lembrei agora até de Elias, quando ele subiu ao monte para pedir a Deus por chuva, ele orou uma vez, pediu para ver nada. Segunda, terceira, mas na última vez, o servo dele, quando voltou, ele falou assim, olha, há uma nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Uma nuvem tão minúscula, tão pequena, que não daria para fazer uma chuva. Ele levantou e ele falou assim, então vai agora, avisa que vai vir um grande temporal. Quer dizer, essa é a fé que agrada a Deus, né? A fé que não precisa ver grandes resultados. Basta um pequeno sinal, uma certeza dentro de si para ela ter essa garantia. 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O comentário do 10 diz o tribunal de Cristo. As Escrituras revelam que o Senhor Jesus será o juiz de todos os homens na eternidade. Sendo ele onipotente, onipresente, onisciente e justo, está plenamente qualificado para dar recompensas aos salvos e também punição aos condenados, conforme a maneira que cada um viveu neste mundo. Paulo ensina que o justo, além de almejar a salvação, deve diligentemente viver a fé e servir ao Altíssimo e ao seu próximo, pois
haverá justa retribuição ao empenho de cada um. Diante do tribunal do Senhor, o que vai importar será como salvo usou os membros do seu corpo, suas palavras, suas ações, seus pensamentos e suas intenções, além de como provou sua fidelidade e usou os talentos que lhe foram confiados. Essa prestação de contas diante do Salvador visa o galardão apropriado a cada servo mediante o seu proceder. Saber que um dia eu estarei diante desse grande tribunal, né, o tribunal divino, isso me dá temor. Não é medo, mas temor. Temor com a minha vida agora, né? Porque se eu tenho meu nome escrito no livro da vida, eu não tenho que temer, né? No sentido do medo, porque eu serei salvo. Mas aqueles que não sacrificam suas vontades agora, elas vão passar por esse tribunal não para ser absorvidas, para serem salvas, mas para serem condenadas, né? Porque diante desse tribunal há duas situações: ou o seu nome está no livro da vida e, portanto, a sua história, o seu passado não me interessa mais, ou você não tem o nome no livro da vida e será julgado por tudo que fez. Então, é uma questão que nós temos que pensar muito bem, né? Vale a pena eu fazer o que me apetece, o que eu quero, sem pensar no amanhã, na eternidade? 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Comentário do 11, temor do Senhor. Quando amamos e consideramos uma pessoa, fazemos tudo o que está ao nosso alcance para demonstrar sua importância para nós. Recebemos de bom grado suas palavras e ensinamentos e nos importamos com o que ela se importa. Por isso fazemos escolhas e renúncias somente para lhe agradar. É assim também que agimos quando tememos a Deus. O considerarmos acima de tudo em nossas vidas, não por medo do inferno, nem por ameaças ou imposições, mas por reverência e profundo respeito. Afinal, quem teme a Deus não o considera um ser autoritário, e sim o Senhor da sua vida e da criação. O diabo ele coloca na cabeça das pessoas que Deus ele é um ditador, né? Ele quer tudo para ele, mas pelo contrário, ele oferece um amor, o amor dele para nós, e espera que esse amor seja recíproco, né? Que nós devolvemos esse amor para ele, mas um amor voluntário. Quando ele criou o homem, ele não criou o homem obrigado a amá-lo, né? A segui-lo. Ele criou ele livre e falou: olha, não coma do fruto dessa árvore, senão você vai morrer. Então o ser humano decidiu, por conta própria, desobedecer, desonrar, virando as costas para Deus. Então a questão aqui é você se voltar para Deus, não Deus se voltar para você, porque ele já tem os braços dele abertos para você. 12. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Comentário: aos que se gloriam na aparência. As pessoas avaliam umas às outras pelo que vêm, logo consideram apenas o exterior, como vestuário, comportamento, maneira de falar, palavras, instrução, experiência e sucesso. Porém, somente Deus conhece as reais motivações que cada um carrega no seu íntimo. Paulo tinha o desejo sincero de despertar nas pessoas a fé no Senhor Jesus. Ele dedicava a sua vida ao Evangelho e para isso prezava qualidades como sinceridade, boa consciência e humildade. Já os falsos mestres eram facilmente identificados, pois valorizavam posição, talentos pessoais, vantagens e poder. Tudo isso também há no coração malicioso e hipócrita daqueles que aparentam servir a Deus, mas na realidade buscam servir a si mesmos. Eu achei interessante isso, né? Olha só, aparência e não no coração, quer dizer, gloriar na aparência, quer dizer, aqueles religiosos da época do Senhor Jesus, por exemplo, eles tinham aquelas vestes, né? Aparentavam uma religiosidade muito grande, mas eles não se gloriavam no coração, quer dizer, não tinham a glória de Deus dentro deles. 13. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim,
que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. E aqui está como seguir Jesus, morrer para as minhas vontades, né? Eu falei em outros vídeos atrás que quando nós estamos mortos para nós mesmos, né, nossas vontades, não tem como o diabo nos tentar, né? Já morremos para esse mundo. No 16, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Por quê? Quando nós chegamos, né, quando eu cheguei na igreja, eu vinha carregando meus pecados, meu fardo de pecados, mas Deus tirou esse fardo e me deu dele leve, né? Ele trocou comigo de fardo, né? Então, se eu era nascido da carne, com essa troca de fardo, agora eu sou nascido do Espírito. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Comentário: nova criatura só é unido e possui afinidade plena com o Senhor Jesus aquele que tem natureza espiritual, ou seja, que nasceu de Deus. Se isso não aconteceu, essa pessoa é carnal, pois ainda carrega a imagem de Adão, ou seja, do velho homem em si. Ser nova criatura significa que o seu interior está transformado e elevado para um novo nível de excelência que é divino. Isto é, quem nasceu de novo não é reformado para ficar melhor. Pelo contrário, dentro de si ocorre uma alteração profunda, iniciada com o sincero arrependimento dos seus pecados. Os antigos padrões, pensamentos e ideologias, antes considerados em suas escolhas, são totalmente removidos, e novos conceitos provenientes do alto passam a ser introduzidos em sua mente. A partir daí, essa pessoa adota novos princípios e objetivos. Com isso, suas atitudes e seu comportamento são modificados substancialmente e as coisas velhas passam a dar lugar a uma nova vida. Então, é simples compreender isso, né? A pessoa, ela deixa de ser aquela velha criatura porque Deus dá um novo coração, uma nova mente. Por exemplo, quando eu me lembro de quem eu era, né, o que eu fazia, o que eu vestia, o que eu ouvia, o que eu andava, com quem eu andava, hoje, né, no meu atual eu de hoje, eu não me vejo mais fazendo aquelas coisas, andando naqueles lugares, fazendo o que eu fazia, né, tendo aqueles vícios. Por quê? Porque faz parte da minha velha natureza, né? Eu sinto nojo de coisas das quais fazem parte do meu passado, né? Eu não quero mais voltar àquilo. E eu sei que aquilo tudo que eu vivi no meu passado não me trouxe alegria, nem esperança, me trouxe dor e sofrimento. Por que eu vou querer continuar vivendo daquela forma? E aí, onde tem muitas pessoas que quando vêm para a igreja, elas querem viver em novidade de vida, mas continuar praticando as mesmas coisas do passado. 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Comentário: reconciliação. Quando duas pessoas se desentendem, precisam se reconciliar para se reaproximar. Esse foi o caso entre o ser humano e Deus. Desde que Adão pecou, o homem se separou do Altíssimo e não o inverso. O ser humano provocou inimizade com o Senhor e se distanciou dele, mas por si mesmo não conseguiu resolver o problema. O Deus eterno foi a parte ofendida, pois recebeu a afronta do pecado, contudo foi quem teve a iniciativa para a reconciliação. Ele enviou o seu próprio Filho para vir até nós, pecadores. O Senhor Jesus morreu para pagar nossa dívida e restaurar nossa comunhão com o Pai. Dessa forma, só se mantém afastado do Altíssimo quem despreza o sacrifício do Salvador e não tem amor nem por ele, nem pela sua palavra. Essa é a palavra reconciliação, né? Deus está reconciliando todos aqueles que aceitam ser reconciliado com o Pai. Nem todos aceitam porque querem continuar no erro, mas quem está cansado da vida que tem e quer uma nova vida, essa pessoa então
ela abre mão do que for preciso para ter o Espírito Santo, né? Então a reconciliação, Deus estava em Cristo, porque o pecado, o salário do pecado é a morte, e a morte é separação eterna de Deus. Mas Jesus morreu, né, levando os nossos pecados, a nossa culpa, e ressuscitou, está vivo. E ele deixou essa garantia para que nós também, quando morrermos, vamos ressuscitar se morrermos em Cristo, né? Se nós sacrificarmos nossa vontade. 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus, por nós, rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Comentário do 20, embaixadores da parte de Cristo. Embaixador é alguém revestido de autoridade que representa em outro lugar um poder reconhecidamente soberano. O próprio Senhor Jesus foi embaixador de Deus neste mundo, isto é, ele nos mostrou de forma perfeita aquele que o enviou, ou seja, o Pai. Ao subir aos céus, o Salvador também elegeu seus servos como seus embaixadores. Portanto, para cumprirmos fielmente essa honrosa tarefa, temos que nos atentar à conduta do Supremo Embaixador, que cumpriu estritamente as instruções do Pai e buscou promover a honra e os interesses dele. Além disso, se ateve na importante missão de levar o ser humano ao Evangelho, a fim de que ele se reconciliasse definitivamente com Deus. Embaixadores, que função, né? Importante, né? Embaixadores, não só eu, você também, se você entregar-se para Cristo, você se torna esse embaixador. Para terminarmos, 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O comentário: fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor Jesus, puro e santo, nasceu de uma mulher pecadora e recebeu natureza humana semelhante à dos pecadores. Além do mais, foi tratado como alguém sem nenhum valor na sua época. Mesmo com tudo isso, o Filho de Deus se manteve neste mundo sem nenhum pecado. Porém, na sua morte, as transgressões, as maldades e as corrupções de todos os homens em todas as gerações foram lançadas nele. Como juiz, o Altíssimo condenou à morte o seu próprio Filho, ou seja, para que pudéssemos ser justos aos seus olhos. Deus tratou o Senhor Jesus como culpado e pecador. Por isso, nos termos da justiça divina, toda a lei foi cumprida por meio de Jesus, o Messias. Contudo, Deus fez mais. Além de colocar nossa culpa sobre os ombros inocentes do Salvador, ele tomou a justiça perfeita do seu Filho e colocou sobre todos os que o recebem pela fé. Quando o Pai vê uma pessoa arrependida, ele a enxerga com a mesma igualdade de justiça que vê no Senhor Jesus. E assim nos tornamos justificados. Eu fico imaginando, né? Um dia eu já carreguei os meus pecados e não foi nada bom. É o fardo pesado, né? E ele falou, né? O Senhor Jesus propôs isso ao ser humano, né? Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e é leve. Então, há uma troca quando nós nos rendemos, quando nos arrependemos, quando nos prostramos perante o nosso Senhor Jesus, né? Ele toma esse fardo que nós carregávamos e ele dá o dele que é leve. Ele não tem pecado, então nós passamos também a não ter pecados, né? Apesar de sermos pecadores, ainda morarmos nesse mundo, né? Estarmos nesse tabernáculo por pouco tempo, mas já livre do pecado, reconciliado com Deus. Quem se reconcilia com Deus, né, tem paz com Deus. Você pode não ter paz com seu vizinho, você pode não ter paz com um familiar seu, até porque ele te persegue, porque você vai à igreja, mas você tem paz com Deus. A questão, né, que não faz nenhum sentido e que não muda nada é você ter paz com todo mundo nessa terra, mas não ter paz com Deus. Você vai viver com aquele peso, com aquele fardo, com aquele vazio. Acho que não vale a pena. Eu já vivi durante muitos anos assim, não quero mais. Por isso luto todos os dias para manter minha salvação. Você tem lutado para manter a sua? Fique bem, fique com Deus.